está no livro de Salmos. Salmos capítulo 16, em nome de Jesus. E o desafio, depois dessa transmissão, a tua vida continuar a mesma. Eu desafio, depois da oração que eu realizar, a tua vida continuar a mesma. Ou Deus é na minha vida, ou Deus não é. O Deus que eu invoco é o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus que levantou esse ministério para fazer a diferença nessa terra. Então ele diz no livro de Salmos, capítulo 16, diz assim, ó: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Está aqui, ó. Primeiro ponto é eu saber quem tem que me guardar, quem pode me guardar em segurança, quem pode me proteger, quem pode impedir que o mal toque na minha vida. Deus. Aqui Davi está dizendo: guarda-me, Senhor, porque em ti me refugio. Primeiro, Deus ele não pode te guardar, por quê? Porque você não pede para que ele te guarde, porque você não coloca a tua vida na dependência desse Deus. Então ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. A partir de hoje eu quero que você se refugie no abrigo de Deus. Eu quero que você fique debaixo da mão poderosa de Deus. Não é debaixo de uma religião, debaixo de pastores, não, de Deus. Estamos falando de um Deus que pode cuidar, guardar, zelar da nossa alma, da nossa vida, dos nossos bens materiais e também espirituais. Então ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Olha, o homem que se refugia em Deus, ele pode ser um homem muito rico, muito próspero, mas não se iguala com a riqueza de ter um Deus. Então Davi está dizendo: Senhor, o Senhor é meu bem maior, o Senhor é a minha maior herança, o Senhor é a minha maior riqueza. Então quando a pessoa coloca Deus acima dos seus bens materiais, Deus acima do seu automóvel, Deus acima da sua casa, Deus acima do seu dinheiro, então Deus ele vem para nos guardar. Você que prioriza a Deus, você que coloca Deus em primeiro lugar, certamente você terá uma vida de sucesso. Certamente Deus ele estará também colocando você em primeiro lugar. Nós estamos vivendo os 3 meses da presença de Deus. Estamos com os pedidos dentro da Arca da Aliança. Da mesma forma que Deus ele abençoou a vida de Obed-Edom, quando a Arca da Aliança entra na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Obed-Edom prosperou. A Bíblia diz que Deus começou a guardar a casa de Obed-Edom. Deus começou a guardar a família de Obed-Edom. Mas por quê? Porque Obed-Edom se preocupou em priorizar Deus. Não priorizar uma religião, não priorizar uma doutrina, mas um Deus. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de religiões. Está cheio de religiões. Nós precisamos de um Deus na nossa vida. Nós precisamos de um Deus que possa nos guardar, que possa nos proteger diante dos problemas, diante das adversidades. E Deus ele quer fazer isso. Porém, o problema é que as pessoas elas não colocam Deus como sua primícia, sua prioridade na vida. Deus é prioridade na vida de quem quer vencer. Se quer vencer, Deus tem que estar acima de Deus, tem que ser o seu bem maior. Deus tem que ser a sua possessão. Deus tem que ser a sua propriedade particular. Então ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Então, ainda que Davi tivesse muitos bens, ele diz: Senhor, nada disso importa, o meu bem maior é o Senhor. O meu bem maior é Deus. Não importa a riqueza, não importa as conquistas, porque tudo isso vem da parte de Deus. Tudo isso, se Deus é meu bem maior, as outras coisas Deus vai acrescentar. Pois ele diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus
e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus, ele acrescenta na minha vida quando? Quando ele é meu bem maior, quando ele é meu porto seguro, quando ele é minha fortaleza, quando ele é minha cidadela, quando ele é a minha possessão particular, quando eu não tenho um bem maior, eu não priorizo nada na minha vida, senão Deus. Deus é a prioridade da minha vida. Não tem bem maior na minha vida do que o Deus que eu sirvo. Não tem casa, não tem carro, não tem bens materiais que eu venha colocar acima do meu Deus. Por isso que Deus está sempre me abençoando, porque eu dou a Deus o lugar que Ele merece na minha vida. Eu dou ao meu Deus o lugar que Ele merece na minha vida. Talvez você está aí com a vida destruída, fracassada, uma pessoa cheia de dúvidas, e você tem dito: Deus não existe. Mas quando você colocou Deus em prioridade na sua vida? Quando você priorizou Deus na sua vida? Nunca. Como que você quer algo de alguém se você não tem um lugar para essa pessoa? Estamos falando da pessoa do Senhor Jesus. Então o salmista diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Eu não possuo bem nenhum, eu não acumulo riqueza, ainda que Deus tenha nos prosperado, e tem prosperado muito o nosso ministério. Deus tem abençoado a nossa igreja, estamos crescendo, estamos construindo, dia após dia, as bênçãos financeiras não deixam de cair nesse ministério, mas eu não possuo bem nenhum senão meu Deus, porque Ele é o meu bem maior. E quando você que é crente, você que é religioso, você entender isso, Deus vai colocar você por cabeça. Você que está aí doente, você que está passando por problemas na tua saúde, quando você colocar Deus como seu bem maior, como a sua herança principal, então Deus começa a acrescentar na tua vida. E Ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, e não oferecereis as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão seu nome. Davi disse: olha, eu tenho pena, olha Davi dizendo, eu tenho pena de quem vive sacrificando para deuses de homem. Eu tenho pena para quem vive na idolatria. Eu tenho pena dessa. Davi, não sou eu que estou dizendo não. Davi está dizendo: olha, eu tenho pena de quem desvia os olhos de Deus e coloca no homem. Você que idolatra o homem, você que idolatra uma imagem, você que idolatra a sua casa, você que idolatra a sua família. Davi disse: eu tenho pena dessas pessoas, porque os olhos dela tinham que estar em Deus. Você quer vencer? Coloca os teus olhos em Deus. Você quer vencer? Dependa de Deus. Faça de Deus seu maior tesouro, a sua maior riqueza. E ele diz: muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Eu não troco meu Deus por nada. Eu não troco o Deus da minha salvação, o Deus que me guarda, o Deus que me cuida, que me protege, por nada nesse mundo, por nenhum bem material, por nenhum valor monetário. Eu troco meu Deus. Eu não troco meu Deus por nada nesse mundo. Sabe por quê? Porque Ele é meu bem maior. Ele é a razão da minha vida, é a vitória que eu preciso, a conquista, a prosperidade está nele. E nele é que nós vamos obter grandes resultados. Então ele diz, lá no versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Olha, Davi dizendo, tu és o arrimo da minha sorte. Você sabe o que quer dizer o arrimo? Quer dizer, tu és a minha segurança, a minha sorte. Eu falo, sorte está aí, sorte é Deus.
Sorte é quem não tira os olhos de Deus. Sorte é aquele que consegue permanecer na presença de Deus. Sorte é aquele que mesmo quando conquista, mesmo quando prospera, ele não tira os olhos de Deus. Sorte é aquele que se apoia em Deus. Isso sim é sorte. Isso sim garante uma vitória. Davi disse: não tenho bem maior. Eu não tenho bem maior. A minha prosperidade não é sorte, é Deus. A minha conquista não é um acaso, é Deus. As minhas vitórias que estão acontecendo e virão ainda muito mais, não é um acaso, é Deus. Deus é a minha vitória, Deus é a minha sorte, Deus é o meu destino, Deus é a minha salvação, Deus é a minha saúde, Deus é a minha prosperidade, porque eu não tenho bem maior. Deus é a riqueza que todo homem precisa ter. Deus é o que supre a nossa necessidade. Mas, lembra, para que Ele seja o arrimo da minha sorte, para que Ele seja o apoio da minha sorte, então eu tenho que ter Ele como único na minha vida. Eu tenho que buscá-lo, eu tenho que depender desse Deus. Não basta você estar sofrendo. Sofrendo, muitas pessoas sofrem, mas em que lugar Deus está na tua vida? Será que o que você tem colocado acima de Deus? O que você prioriza acima de Deus? Porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Como Davi disse, eu tenho pena de quem desvia os olhos de Deus e coloca os olhos nos deuses feitos por mãos de homens. Eu tenho pena de quem vive na idolatria, vive na enganação. Sabe? Davi disse: eu tenho pena. Por quê? Porque vitórias só pode vir de um Deus vivo, de um Deus poderoso,